Olá amigos, hoje vamos continuar a ler Gênesis, vamos ler Gênesis 6, a conspiração dos filhos de Deus, dos anjos caídos contra Deus é revelada aqui. Até hoje sucede esta conspiração e é por isso é que as nações conspiram contra Deus. Lê-se assim: sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Interrompo aqui. Filhos dos homens, viram os filhos de Deus são os anjos caídos. Portanto, os anjos caídos, Lúcifer e os seus seguidores, tomaram para si humanas, portanto, anjos cruzaram-se com homens, coisa proibida por Deus. E foi aqui que começou a conspiração dos anjos caídos contra Deus, liderados por Lúcifer, Satanás. Lúcifer era antes da queda, depois da queda é Satanás, o adversário. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Como veem, é o máximo que nós vivemos hoje, 120 anos. Os homens, em Noé, até Noé, e depois de Noé, viviam 300 anos, Abraão, e viviam mais de 100 anos, mas a idade foi gradualmente reduzindo até que o máximo que o homem vive hoje é 120 anos, tal como está aqui escrito na Bíblia. Porque o Espírito de Deus deixou de habitar o homem e o homem deixou de viver para sempre. E só com Jesus voltamos a ter o Espírito de Deus a habitar no homem. É o novo homem. Continuando. Reparem no que vem a seguir. Naqueles dias haviam gigantes na terra. E também depois disso, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses foram valentes, homens de renome na antiguidade. Portanto, vemos que o resultado do cruzamento dos anjos com os homens, com as filhas dos homens, as mulheres, geraram gigantes, que foram encontrados, ossadas de gigantes por aí, mas são sonegadas e escondidas pelos museus do mundo, mas são encontradas, tal como diz a Bíblia. Portanto, antes do dilúvio de Noé, e depois disso também, havia gigantes, como havemos de ler mais tarde, relatos de gigantes em David. David e Golias. Golias era um gigante. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Portanto, os homens só pensavam em maldade. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Ora, frase terrível. Arrependeu-se Deus de ter criado o homem. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Estas são as gerações de Noé. Era um homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Portanto, vemos que Noé é um homem justo que anda com Deus. E hoje também podemos andar com Deus, se seguirmos a palavra de Deus, a Bíblia, se acreditarmos nela, andamos com Deus.
O problema é cumpri-la, é sermos obedientes à palavra de Deus. É difícil. Não é conseguir. E não é falava com Deus. Ou seja, nós também podemos falar. E Ele nos responde sempre. Pode não nos responder como nós queríamos, mas responde. Continuando. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Outra interrupção. Não é muito diferente dos dias de hoje, que ninguém escuta a palavra de Deus. Ou quase ninguém, poucos. Poucos escutam. Há sempre um pequeno resto. Continuando. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Interrompo aqui para dizer, um côvado é aproximadamente 50 centímetros. É a altura que vai do cotovelo até aqui à base da mão. Portanto, é sensivelmente esta altura. 50 centímetros, mais ou menos. Portanto, 300 vezes 50 centímetros. E estas dimensões desta arca são as dimensões de um navio moderno atual, oceânico. As proporções, são as proporções de um navio oceânico. É mais ou menos o tamanho de um cruzeiro. Só de Deus, não é? Desta maneira, portanto, revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. Desculpa, já li. Farás na arca uma janela e lhe darás um côvado de altura. E a porta da arca porás no seu lado. Fala-ás com andares, baixo, segundo e terceiro. Portanto, tinha 3 andares. Baixo é o porão, não é? Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir de debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, e ajunta-o para ti, e te será para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Depois disse Deus a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos levarás contigo 7, e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. E Noé
fez segundo tudo o que o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando o dilúvio veio sobre a terra. Noé entrou na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos que não são limpos, das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram 2 a 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Passados os 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo. E as janelas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Reparem que não foi só a chuva que inundou a terra. Romperam-se as fontes do abismo, do grande abismo, das águas que há debaixo da terra. E inundaram a terra, ao mesmo tempo que caíram águas do céu. As janelas do céu se abriram, portanto, temos águas por cima da abóboda e também se abriu as janelas do céu, aberturas, não sei o que é que são aberturas, as quais caíram água do oceano por cima, que existe por cima da abóboda celeste. Caiu chuva durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entrou Noé na arca, e juntamente com ele seus filhos Sem, Cam e Jafé, como também sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. E com eles todo o animal segundo a sua espécie, todo o gado segundo a sua espécie, todo o réptil que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie, e toda a ave segundo a sua espécie, pássaros de toda a qualidade. Entraram para junto de Noé na arca, 2 a 2, de toda a carne em que havia espírito de vida. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. Deus fechou, portanto, Noé entrou e quem fechou a porta foi o próprio Deus. Deus é que fechou a porta da arca. Veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias, e as águas cresceram e levantaram a arca, e ela se elevou por cima da terra. Prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e assim foram cobertos. Portanto, 15 vezes 50 centímetros acima dos montes mais altos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como gado, animais selvagens, todo o réptil que se arrasta sobre a terra e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego do espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia na terra seca, morreu. Assim, foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto o homem como o gado, o réptil e as aves do céu. Todos foram exterminados da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus
fez passar um vento sobre a terra e as águas começaram a diminuir. Cerraram-se as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva do céu se deteve. As águas se foram retirando de sobre a terra. No fim de 150 dias, começaram a minguar. No 7º mês, do dia 17 do mês, repousou a arca sobre os montes de Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que havia feito na arca. Soltou um corvo, que, saindo, ia e voltava, até que as águas se secaram sobre a terra. Depois, soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Mas a pomba não achou onde pousar a planta do pé e voltou a ele para a arca, porque as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra. E Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a soltar a pomba fora da arca. À tardinha, a pomba voltou para ele, e eis no seu bico uma folha verde de oliveira. Assim, soube Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda outros 7 dias e soltou a pomba. E esta não tornou mais a ele. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, secaram-se as águas de sobre a terra. Então, Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. No 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e juntamente contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Todos os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado e todo o réptil que se arrasta sobre a terra, traze-os para fora contigo, para que se reproduzam abundantemente na terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Todo o animal, todo o réptil e toda a ave, tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, saiu da arca. E edificou Noé um altar a Deus, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Sentiu o Senhor o suave cheiro, e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Não tornarei mais a ferir todo o vivente, como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Vamos ficar aqui em Gênesis 8. Mas reparem, Deus disse que não tornará a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do homem é má desde a sua meninice. E nós bem vemos que as crianças são más, umas para as outras. Somos assim. Portanto, dizer que as crianças são boazinhas não é verdade. Não se observa. Deus diz que não é assim e não é mesmo. Nós somos maus desde a meninice.
Nós temos que aprender a ser bons. Ninguém nos tem que ensinar a ser maus. E reparem que Deus também disse: enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa. Coisa que é verdade. Até hoje há sempre sementeira e ceifa. Onde não há é devido às guerras e às maldições do homem. É sempre feito pelo homem. A terra continua a dar frutos. Continua a haver frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ficamos aqui, amigos, desta vez. Na próxima vez vamos continuar a ler Gênesis 9. Obrigado, bem-ajam, fiquem com Deus, Deus vos abençoe e boa semana. Tchau.